noite. Então a gente fala sobre um capítulo que já bem no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre a prece. Tem algumas coisas importantes para a gente abordar sobre a prece, que eu achei interessante a gente separar no capítulo, e a gente vai fazer alguns comentários sobre isso. O capítulo, além desses 4 tópicos, abordam 2 mais que eu vou falar en passant, junto no último tópico, mas na verdade os mais importantes que a gente resolveu separar são sobre a qualidade da prece, eficiência da prece, ação da prece e a prece pelos mortos e espíritos sofredores. Tá bom? Então a gente começa sobre esse capítulo falando da qualidade da prece. Tá? Isso está no Evangelho, separado na passagem de Mateus, sobre que a gente tirou logo no início do capítulo. Alguém quer ler? Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar, ao ficarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Eu vos digo em verdade, eles já receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e com a porta fechada, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não faleis as vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que são atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, mesmo antes de pedir-vos a Ele. Tá? Bom, então a gente pode tirar várias coisas só dessa passagem aí, que a gente pode analisar. Mas eu acho que uma das coisas que eu achei que foi mais importante, que me strike logo de cara, foi a crítica que ele fez ao que ele via nas sinagogas, que era uma maneira muito comum dos judeus da época irem para a sinagoga e mostrarem uma postura sobre a prece de uma forma que fosse uma certa exibição. Parecia que a prece era uma coisa exterior, onde tivesse que ser mostrado, demonstrado para todo mundo, quando que na verdade Jesus vem falar que é exatamente o contrário. A gente não precisa mostrar, porque isso daí na verdade é uma coisa íntima, é um relacionamento de nós com Deus. Então já de cara ele já vem falar isso. E também faz a gente pensar que na verdade quem age dessa forma está querendo alguma coisa. Se eu quero mostrar para todo mundo que eu estou orando, que eu estou, olha só minha prece, que bonito, talvez eu não esteja focado na verdadeira conexão que eu deveria estar fazendo com Deus. Que isso é que é o importante, e não a maneira de joelho, em pé, muito longa, muitas palavras, como ele fala aqui. Não é isso que vai fazer a qualidade, não é isso que vai fazer essa conexão com a prece. Com Deus, que é o que a gente quer obter. E então, seguindo adiante no Livro dos Espíritos, também, a gente vai ver que Kardec pergunta, na pergunta 658, se a prece é agradável a Deus, ele querendo entender como se processava. E a resposta dos Espíritos a prece é sempre agradável a Deus, quando é do coração. Porque a intenção é tudo. E a prece do coração é preferível a que se pode ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o sentimento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não acrediteis que ela seja tocada pela prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e verdadeira humildade. Então essa resposta também fez a gente pensar, então o que realmente é preciso para fazer essa conexão? Né? Humildade. Né? Humildade, a maneira como a gente consegue passar com a fé, com o coração, essa ligação. Tem muita gente que conversa, tem uma dificuldade tão grande de fazer prece.
que nem fazer uma meditação. Não consigo, começa a fechar os olhos, fica a cabeça cheia de pensamentos, é uma dificuldade danada. Aí eu prefiro fazer aquela prece já ensaiada, aquela que eu já repito tudo que está faladinho ali e que tá tranquilo, né? Porque afinal de contas é o Pai Nosso, é a Ave Maria, são as preces que foi ensinada, né, no cristianismo e que deve de alguma forma surtir um efeito. Mais ou menos. Porque o que importa, como ele está falando, como a resposta dos Espíritos, é quando a gente faz do coração. Aí, como é que eu vou conseguir isso? Ultimamente eu vou te dizer o que é que aconteceu comigo. Eu vou dar 2 exemplos. Eu vi uma vez o Pinga Fogo, o programa com Chico Xavier. Tinha um momento que Chico Xavier vê Emmanuel, por causa da ligação que ele tinha com o espírito do mentor dele. Isso, não sei se vocês sabem que Pinga Fogo era um programa ao vivo da TV Tupi antiga, no início dos anos 70. E ele ali, com as câmeras, com aquela confusão toda, gente para burro. Então você imagina que magneticamente a frequência ali do ambiente era uma confusão de pensamentos. Né? A plateia era muito grande, câmeras, pessoas pensando no trabalho, na execução do programa, os entrevistadores, e nisso está ele lá tentando se concentrar, né, para responder da melhor maneira, porque ele sabia da importância que aquele programa era para a disseminação do espiritismo a nível nacional no Brasil. Então, naquele momento que fazem uma pergunta para ele sobre alguma coisa relacionada não sei se era Parnaso de Alentum, daquele livro que ele fez de poesias e tudo mais, e ele vê Emmanuel do lado dele, e Emmanuel fala, a fulana de tal, me esqueci o nome dela, que era uma poetisa, mas ela está aqui. E eu não conseguia ver. Mas eu não estou conseguindo ver. Por que eu não conseguia ver? Porque ela vibrava num plano mais alto, que ele não estava sintonizado naquele momento. Por quê? Porque ele estava abafado, é difícil a gente sintonizar. Quando a gente está imerso aqui na Terra, a gente está influenciável por toda essa gama de pensamentos de todo mundo que está aqui, encarnado e desencarnado, sofredor, pessoal passando por problemas, e nessa nuvem de conflitos de pensamento, é difícil a gente a gente quebrar aquilo ali e atingir planos mais altos. Precisa de quê? De treino, precisa de concentração. Aí o Emmanuel falou assim, você não está conseguindo captar ela? Ela está aqui do meu lado. Eu falei, não estou. Aí ele falou assim, então se concentra, que você vai ver. Aí você sabe como é que ele, sabe como é que ele entrou em sintonia para conseguir ver ela? Ele lembrou de alguma coisa que emocionasse ele. Ele lembrou de uma senhora muito pobre em São Pedro Leopoldo, que quando ele fazia a caridade que ele fazia semanalmente, que ele ia entregar, ele via essa senhora numa casa caindo aos pedaços de madeira, sem nada, que sempre recebia ele com uma alegria tão grande que emocionava ele, porque ele via uma miséria extrema, mas uma pessoa, um espírito que emocionava pela alegria de viver numa condição assim que a gente é subhumana. E aquilo emocionava ele. Então, quando ele lembra isso, imagina isso ao vivo, a pessoa esperando a resposta. Quando ele entra em sintonia com aquilo que ele se emociona, ele olha para o lado, o espírito aparece. Quer dizer, ele já estava ali. É que ele entrou na sintonia para poder captar. Recentemente, realmente como todos nós, trabalhando, coisa de trabalho, não sei o que vai acontecer. Você vai ficando grounded. Grounded do quê? A tua vida é 99% material. Você tenta na tua prece fazer mas ela não vai muito. Por quê? Porque é um turbilhão dos problemas materiais que estão envolvidos no nosso dia a dia. Eu falei, quer saber mais? Eu vou ver uma coisa que me emociona. Eu não sou um cara de chorar. Eu não choro. Não sei por que eu não choro, porque eu acho que meu pai que nunca chorava. Homem chora, homem devia chorar mais. Eu não choro porque eu nasci numa casa que meu pai nunca chorava, então eu criava essa imagem de como ele não chora. Então não me emocionava muito. Se eu sentia que ia me emocionar, eu segurava a emoção, então não me emocionava. Então eu falei, eu quero eu nunca fui ver o programa para me emocionar,
Mas eu falei, eu vou ver um programa legal que eu... E eu fui ver, eu gosto de ver vários tipos de documentários, eu vi uns documentários sobre crianças órfãs na Ucrânia, que são crianças com deficiências mentais. E me impressionou muito de ver as crianças da maneira do abandono e como elas, apesar da deficiência de cada umas ajudavam as outras. Então eu fiquei assim muito de ver esse menino que era corcunda, um outro para cá, outro para lá, quase não falava direito, botando a fraldinha no outro que nasceu quase sem perna, sem braço. Então aquilo ali, eu acabei que eu não aguentei e me emocionei e chorei ali sozinho no quarto. Mas depois que eu senti aquilo ali tudo, você sabe que quando eu fiz uma prece, eu senti que algo estava diferente. Então o que é isso na gente? Eu estou falando um exemplo pessoal, mas que acontece com todos nós. Quando a gente fica muito envolto nos problemas materiais, a gente se encapsula. E a gente tem essa dificuldade de poder reach out, sair um pouco desse casulo. E é tão importante para a gente, porque nessa conexão que Jesus fala, que o capítulo vai explorar, é uma recarga de bateria, é um canal de várias intuições que voltam para a gente vai ver mais tarde, até cura propriamente dita. Uma coisa que a gente vai mencionar, uma das pesquisas que fala sobre a melhoria até na própria saúde causada pela prece. Né? Então isso é uma coisa para a gente se conhecer e não achar que a prece é só, já sei, vai lá, parece que está acabei comendo duro e vou dormir. Não tem a mesma efetividade se a gente pensar. Márcio, você está falando muito bonito. Eu acho que essa capacidade de empatizar com o outro. E porque a gente só cresce na caridade e no amor, quando a gente vê alguma coisa que você estava contando da história do documentário, que você se empatizou, você se põe no lugar do outro, você sente aquela necessidade, então você se liga no amor, né? Então você consegue aquela sintonia maior, porque é aquilo que é para isso que a gente veio aqui. Obrigada. E você acaba que você vai explorando, porque sem isso, eu vou te dizer, você se sente chumbado. Não é a mesma coisa. É assim. E nessa continuidade, a eficiência da prece, uma outra parte do capítulo muito interessante foi que quando eu li essa passagem de Marcos, que eu resolvi colocar ela, que é: seja o que for que peçais, não é pecais, hein, gente? Tá faltando uma perninha ali no meu C, que eu não tenho no teclado, tá faltando. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Opa! Então tá tranquilo. Agora quando eu chegar em casa, eu vou entrar em concentração e já vou pedir número da loto, já vou pegar, e não é? Da maneira como está escrito, não tem outro. E não é bem exatamente assim. Porque a gente precisa entender a lei de karma e efeito. Que todos nós somos regidos, que vivemos dentro de uma lei divina, geral, que rege a todos nós, e que, sim, vão ter muitas coisas que nós vamos vir aqui, né, nessa encarnação que a gente vai passar, que não vai ter prece que vai mudar, que vai aliviar, que vai nos ajudar e dar força para que a gente suporte aquilo que a gente precisa experienciar, mas que não vai alterar. Não no sentido de que vai nos aliviar da experiência necessária para a nossa correção e aprendizado. Então isso é importante a gente ver. Jesus falou sempre que Deus não dá fardo pesado a ondas estreitas. Então ele pergunta: Deus sempre responde às nossas preces? Sempre. Não necessariamente o que você quer, mas sempre o que você precisa. Exatamente. Isso é tão bonito e perfeito. E muitas pessoas também comentando sobre essa noção de que Deus sabe das nossas necessidades, ou sabe do que vai acontecer, dá a impressão que cria uma certa fatalidade em relação aos acontecimentos. Quase como se tudo já tivesse planejado
que a nossa vida já tivesse como se fosse um roteiro a ser seguido, então para que rezar? Parece que faz sentido nenhum. Tudo vai acontecer como tem que acontecer. A pessoa que eu vou conhecer para casar vai aparecer, o trabalho que eu vai aparecer. Então, na verdade, a nossa vida deveria ser só contemplar, sentar numa cadeira e esperar que as coisas aconteçam como se uma fatalidade, nós estivéssemos regidos por uma coisa que destinada a acontecer. E não é bem assim que se processa. Quando a gente vem encarnar, nós traçamos mais ou menos uma linha de um blueprint desse planejamento. O que a gente vai programar, o que a gente espera alcançar, e mais ou menos as pessoas que a gente vai encontrar e as coisas que vão roughly acontecer. Principalmente aquelas que a gente precisa reparar. Então, em determinados momentos da vida a gente vai reencontrar aquelas pessoas e desatar aqueles nós que estavam mal resolvidos no passado. A gente vai ter experiências novas que a gente precisa experienciar para o nosso crescimento, mas a gente tem um livre-arbítrio. Então a gente pode navegar essa programação e escolher a esquerda ou a direita. Sim ou não. E muitas das vezes até dar uma recuada com medo de determinados reencontros e coisas que acontecem. Não é? Então nós temos sim a vontade, a força de mudar como a gente quer. Então a prece ela vem sempre de uma maneira dessa conexão para que a gente constantemente, mantendo esse canal aberto, a gente receba as intuições, a energia, o amparo para seguir nesse plano que a gente já traçou. E o ajudai-vos e o céu te ajudará, que faz parte também de um capítulo do Evangelho, fala exatamente de não contemplar, sentado numa cadeira, a um futuro que vai acontecer, que está determinado para acontecer, vou esperar. Não. Ajudai-vos e o céu te ajudará. Levanta e vai. Eu conto sempre isso aqui, que eu já contei várias vezes, mas isso aí é batata. Eu tenho uma irmã que é um pouco mais devagar na hora de arrumar um emprego, de correr atrás. E eu toda hora estou com ela batendo de cabeça. Minha mãe passa a mão na cabeça e eu ficar em cima. É. E aí ela estava desempregada no Brasil e eu ligava daqui e falava, e aí, o que você fez hoje? Foi procurar emprego? Foi fazer as coisas? Já mandei currículo para todo mundo, está muito difícil, não vai, nossa, não tem condição. Eu falei, não, isso aí você já tinha me falado outra vez que eu falei com você, eu quero saber o que mais você fez. Ah, não tem mais o que fazer. Tem. Por que você não acorda cedo? Vai lá, dá um pulo lá. Ela trabalhava na parte de aerolínea. Vai lá no aeroporto, conversa com as amigas, vai fazer teu network, vai andar, vai ver nas lojas. Não é assim que funciona, nossa, não é. As pessoas hoje em dia têm que mandar currículo, tem que conhecer alguém, aí manda lá o nome lá no HR e vê se consegue. Eu falei, não quero saber como é hoje, eu quero que você vá lá. Você tem que dar chance para que a espiritualidade trabalhe por favor, pô. Se você ficar sentado esperando, às vezes não dá por melhores que eles sejam na parte de IT, às vezes não rola. Então vai lá. Olha, uma encheção de saco para ir. E eu falava. Até que teve uma vez que ela encheu o saco, levantou e foi passear. Aí estava lá em Copacabana, naquela época, hoje já não tem mais, naquela época tinha uma loja da Delta que fazia ainda muito essa agenciamento de viagens, vendas e tal. Aí ela entrou, oi, tudo bem, isso aqui eu trabalho, porque ela trabalha na Varig, eu trabalho nesse software. Ai, a mulher tarefadíssima, ela busy pra caramba. É só sentar, senta aí, conversa aí, tá começando a conversar, assim que for. Sabe uma coisa? Eu tô saindo aqui dessa loja e indo para uma outra parte, e a gente está precisando muito de alguém. Olha, eu gostei de você, qual é o seu nome mesmo? Aí ela falou, tal, você já mandou um currículo? Mandei. Olha, segura a onda. Telefonema pra cá, pra lá, não sei o que pra pegar. Entendeu? Eu falei, tá vendo? Eu não falei? Não é assim que se arruma emprego hoje em dia, é verdade. Mas vamos ajudar a espiritualidade a nos ajudar também, né? Em vez de ficar sentado na cadeira, esperando que vai cair no céu, que o telefone vai tocar, alô? Olha, não é? A ver a novela. Não é verdade? Então é assim que a gente tem que olhar. Né? E isso daí, ó, apesar de ser longo, eu procurei, a gente poderia fazer uma palestra só sobre isso. De tanta informação e pesquisas que agora se encontram na internet em relação ao poder curativo da prece.
Mas eu separei só essa, que é uma de tantas, para a gente ter uma ideia mais ou menos, e isso não tem nada a ver com religião em si. Porque a maioria desses estudos tem sido feitos por pessoas não religiosas, mas que têm notado e observado o resultado positivo que a prece ou essa transmissão de pensamento tem acontecido, né? Então, quem quiser ler aí, quem consegue ler para mim, o letrinha está meio pequeno. Eu posso ler. Você consegue? Uma equipe de profissionais da Newsmax Health pesquisou os efeitos que a oração provoca no cérebro e resultou que há vários benefícios quando a pessoa ora. Sem promover nenhuma religião, os pesquisadores estudaram como a oração afeta o cérebro e o que a prática pode oferecer para a saúde física, mental e emocional das pessoas. O resultado dessa pesquisa foi transformado em um vídeo para que um maior número de pessoas possa entender que a oração faz bem para a saúde. A comunidade médica que participou da pesquisa percebeu que a prática muda as 4 áreas do cérebro humano: o lobo frontal, o córtex cerebral, o lobo temporais e o sistema límbico. Os pesquisadores descobriram que orar todos os dias durante o mesmo período pode ajudar a prevenir doenças como a perda de memória, a demência e o mal de Alzheimer. Fora esses, os médicos conseguiram perceber 47 benefícios que foram comprovados cientificamente. Os mais destacados são que a oração pode diminuir a dor, diminuir o risco de morte por ataque cardíaco, o derrame cerebral, a ansiedade e a depressão. Fora isso, ficou provado que orar melhora o sistema imunológico e outros sistemas. O editor da Newsmax Health, Travis Davis, disse que a pesquisa não promove nenhuma religião e nem prática espiritual. Apenas analisa sob uma luz prática o que acontece com 3 de cada 4 americanos, que oram regularmente. A maioria das pessoas tem consciência das crescentes pesquisas da neurologia que têm estudado cientificamente a relação entre o cérebro e os fenômenos espirituais, diz ele. Interessante, né? E tem uma razão. Tem uma razão de ser, porque todos nós, a gente sabe que a nossa mente, ela é um dínamo muito poderoso. E que nós, o corpo material, ele é muito suscetível a toda influenciação externa, tanto quanto nossa mesmo. Nós podemos influenciar nós mesmos e o meio nos influencia. Então você imagina você sendo bombardeado o tempo todo, pensamentos negativos, pensamentos de espíritos que estão sofrendo, tanto encarnados como desencarnados. Então a gente vive imerso nesse campo vibracional que na maioria das vezes é mais baixo do que alto. Então isso afeta a gente, fisicamente. Se vocês vissem aquele estudo que tem mostrado daquele cientista também japonês que pegou da água, as células da água que ele conseguiu colocar expostas a situações harmônicas e amorosas, com palavras e músicas, e depois expôs a mesma água, uma outra água, que era a mesma qualidade para coisas desarmônicas, agressivas e tudo mais. Depois ele congelando, ele vai cortar esse gelo e vai ver no microscópio a diferença dos cristais, como eles estavam desarmonizados. E essa desarmonia, que foi a energia que causou, nosso corpo é uma porcentagem de água enorme. Ou seja, nós também somos suscetíveis a essa desarmonia. Então é lógico que, fazendo a prática da oração, nós estamos fazendo um self-healing natural. Márcio, e aquela pesquisa no Harvard University, que até a Sônia Dória, que é uma espírita brasileira, cientista que participou, que ele diz: quem acredita no poder maior, lembra disso? Você adoece menos e quando adoece recupera mais rápido. Comprovado cientificamente, não sei se eles usaram 3.000 pessoas, não me lembro. Pós-operatório de quem tem alguma religião tem mostrado com uma recuperação mais rápida e várias outras coisas. Tem um documentário no Netflix chamado Heal, tá super popular, não sei se vocês já assistiram, fala exatamente sobre isso, sobre o pensamento positivo, física quântica, e dá exemplo de pacientes, mais de 25.000 foram estudados com doenças terminais. O como acreditar, e com a fé e com a alimentação, influências também de energia no seu alimento, tudo
É muito interessante, chama Hill, exatamente o que você está falando. Hoje em dia, nós estamos muito preocupados na correria do dia a dia. A gente tenta até comer healthy, saudável, mas a gente engole a comida já pensando no compromisso, quando que na verdade o certo era a gente sentar. Eu estou falando isso para mim mesmo. Eu adoraria sentar. Eu fui trabalhar na Espanha uma vez e eu via que o pessoal sentava, comia, e depois que acabava, eu naquele ritmo de americano, vamos lá, vamos lá, agora tem umas 2 horinhas de siesta, todo mundo tranquilo, todo mundo descansado. Tudo bem que você trabalhava até um pouco mais tarde depois, mas eu naquele que eu falei que esse pessoal quer dormir agora e eu não conseguia, assim, nervoso, tudo tranquilo, é uma outra vibração. Eu tenho certeza que o alimento vem de uma maneira muito mais saudável, não é? Porque o teu corpo está no outro pico. E nós, na correria da América, do dia a dia, eu vou te dizer, a gente está sofrendo por isso. E é culpa nossa, porque isso são hábitos que nós criamos para nós mesmos. Eu estou procurando um lugar para pendurar uma rede lá no meu trabalho. Eu não sei que vai influenciar o restante do pessoal que trabalha, mas que eu vou dar um power nap de 15 minutinhos depois do almoço, eu vou. E a comida da mãe, não é? Não fala? Comida melhor é a comida da mãe? Por quê? Porque faz com amor. Se fizer com amor, né? Se fizer irritada, aí também já foi. Não é? Sabe o que isso me faz lembrar? Você falou da comida, só não parece. Eu lembro quando eu estava grávida, eu não tive nenhum assim, desejo, eu só lembro no final. Eu tive um desejo de comer aqueles biscoitos do Chinese. Não tive isso. Mas durante a gravidez, eu não comia nada da rua. Só queria, e não queria nem colocar no tatu. Meu marido, assim, queria comer de casa, que nem era muito outro cozinhar. Mas eu queria a comida de casa. Durante a minha... E ela tem uma energia. E eu trabalhava, tá? Eu ia, nossa, e eu não ia no... Parei de ir no lugar que eles faziam um sanduíche, que até hoje existe esse lugar. Era um sanduíche deles, a receita deles. Então, até tinha uma personalidade, não era? E bom, assim, bem... Não, de casa, eu estava por exemplo. Então, o único dia que eu janto fora é do centro. E eu levo para casa, que eu como lá. E a minha putadinha, só posso Agora, a gente precisa entender também, depois da gente falar sobre tudo isso que se processa, a gente entender exatamente como funciona a prece. Porque nada mais é, da mesma forma que a prece, o pensamento, ele vai mostrar que é como se a gente estivesse imerso, da mesma forma que agora nós estamos aqui no ar, né, ao nosso redor, quando um alto-falante reverbera um som, as ondas sonoras, elas viajam através do ar e vão atingir o ouvido de uma pessoa do outro lado. Né? Ela tem um certo espaço de tempo e eu escuto o som. O pensamento é matéria. E ele também reverbera através do fluido vital que todos nós estamos imersos. O fluido cósmico universal, né? Desculpa, o fluido cósmico universal. Então, nesse processo, é mais ou menos a mesma coisa. Essa que é feita a alusão de como a coisa se acontece. Então, eu achei isso no Mecanismo da Mediunidade, que é um livro psicografado por Chico Xavier, que fala assim: na floresta mental em que se encontra o homem, isso nós aqui, no mundo encarnado, o homem frequentemente se vê defrontado por vibrações subalternas que o golpeiam, provocando a fadiga e a irritação. Às vezes a gente se irrita, não tem nem razão para estar irritado. Às vezes a gente está cansado e está tudo numa boa. Por que está acontecendo isso? A vibração pesada, seja do ambiente ou de lugares, de uma forma ou de outra, afetam ou podem afetar a gente. Não que sempre afetam, mas vão minando a nossa existência. Seja elas provenientes de ondas enfermiças, partidas dos desencarnados ou em posição de angústia, e que lhe partilham um clima psíquico, ou de oscilações desorientadas dos próprios companheiros terrestres
desequilibrados ali respirarem o ambiente. Todavia, tão logo se envolva nas vibrações balsâmicas da prece, ergue-se-lhe o pensamento aos planos sublimados, de onde recolhe as ideias transformadoras dos espíritos benevolentes e amigos, convertidos em verdadeiros vanguardeiros de seus passos na evolução. Então ele coloca: orar constitui a fórmula básica da renovação íntima. Semelhante atitude da alma, porém, não deve em tempo algum resumir-se a simplesmente pedir algo ao suprimento divino, mas pedir acima de tudo a compreensão quanto ao plano da sabedoria divina traçada para o seu próprio aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo de trabalho e serviço no bem de todos, que venha a ser o bem de si mesmo. Muitas vezes nas nossas preces a gente acaba querendo respostas para aquilo que a gente está passando. Meu Deus, me dá uma luz, me fala o que eu tenho que fazer, quase como se fosse um cartomante. Entendeu? Às vezes a gente tem um relacionamento com Deus assim, de uma forma infantil, porque a gente se apega numa esperança de um shortcut, de um corta-caminho. Dá uma força, tira esse problema da minha frente, remove o obstáculo, consegue aquilo para mim, vai. Eu estou fazendo a tua vontade. Né? Então é um eterno petitório, quando no íntimo, quando a gente vai mais amadurecendo esse relacionamento com Deus, a gente vai ver que a gente não precisa nem pedir tanto. Que a gente, na verdade, tem mais que agradecer do que pedir. E quando você entra nesse processo, invertendo isso aí, e agradecendo mais por tudo, às vezes a gente agradece até por aquilo que não seria o ideal na nossa vida. A vida não está exatamente como eu quero, mas será que eu sei realmente o que é o melhor para mim? A gente toda hora pedindo aquela, não, que esse emprego tem que ir, meu Deus, dá aquela força, o emprego não vem, a gente, oh Deus, não tá de bem comigo, só pode ser. Eu faço tudo, eu venho aqui no centro, eu faço a vontade dele lá, eu comprei uma coxinha lá, eu faço a doação ali para as crianças carentes. Por que as coisas não acontecem para mim? E de repente talvez aquilo que eu quero, que eu acho que vai ser melhor para mim, não é. A resposta da vida ela vem diferente, porque no fundo, ela vem exatamente o que a gente precisa. Então é importante a gente prestar atenção na vida, prestar os sinais dessa resposta, o que ela está querendo nos dizer. Então na prece eu quero pedir intuição para que eu possa ler isso, que eu possa absorver isso. E que se realmente eu estou tentando o meu melhor, olha, eu tenho certeza que eu fiz de tudo para que aquilo não acontecesse e aconteceu. Então eu vou ter resignação, que eu tenho que passar por isso. Que talvez isso seja de alguma forma ou de outra para o meu crescimento. E eu não vou lutar. Eu vou passar da melhor maneira possível que eu tenho que passar por isso. Entendeu? Aprendendo a lição que a vida está querendo me passar agora. Ao invés de rezar por hora, tira de mim, me ajuda. Isso não é negativo, né? Me ajuda a suportar da melhor maneira. Você falou eu esqueci o nome do japonês, da água, da influência da água, que nós somos de 70% falou que de 80% não seja, mas é muita água que a gente tem. Aí a mente influencia e aí a gente detona o organismo físico. E ele diz que é por isso que o terráqueo, nós, temos tantos miasmas negativos, que é por isso que o planeta 3/4 é água, senão seria impossível sobreviver. Olha que coisa incrível. Nós estamos de pouquinho em pouquinho melhorando. Claro, À medida que a Terra vai melhorando esse campo vibracional de pensamento, a gente vai upgrading, respirando um ar mais puro. Né? E isso faz parte da evolução planetária que a gente tanto tem falado nos meios espíritas. Então, naturalmente, é uma coisa individual, porque nós, como indivíduos, estamos evoluindo, e coletivamente, todos juntos, porque nós temos essa influenciação coletiva da somatória de nossos pensamentos para criar um padrão vibratório melhor. E é como se a gente respirasse esse ar puro. É como se você saísse, né, daquele lugar abafado e você vai naquele jardim e aquela respirada. Né?
mais ou menos assim. E está mudando. Aqui mostra Allan Kardec explicando a transmissão do pensamento, a corrente fluídica. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Quem aqui já não pensou em alguém e daqui a pouco o telefone tocou? Toda hora. Aí você fala, E-mail também. eu estava pensando em você agora. Well, o fato de você pensar, você emitiu poderosamente uma corrente vibracional, a pessoa sentiu, lembrou, eu tentei por falar fulano, vou dar uma ligada. E quase que os dois ligam ao mesmo tempo da comunicação, porque foi isso que aconteceu. E várias vezes acontece. Existem técnicas de pensamento, chama de mind control, que é muito comum de você fazer, são vários níveis de curso, que você aprende a exercitar isso aí, meditar, entrar num estado vibracional mais calmo para poder direcionar o teu pensamento. E às vezes, dependendo do nível que você chega, você consegue até conversar telepaticamente. Uma vez eu tentei com a Cris, é lógico que acho que o casal com mais afinidade consegue conversar em si. Então quem tem um casal aqui chegar em casa, fecha o olho, olha um para o outro, sem falar nada, e tenta mudo, não é um gesto não, é calado, fala assim. Lava a louça amanhã, né? E vê se o outro consegue pegar. Porque, por incrível que pareça, é uma questão de hábito e exercício. É lógico que não vai sair amanhã já todo mundo se comunicando sem falar nada. Mas se realmente entrar nessa sintonia e se exercitar, tem técnicas que ajudam isso, você consegue. Porque o pensamento é matéria. Perigoso isso aí, né? Hã? Perigoso. Fica treinando muito, e a hora que você não vai querer saber o que tá pensando. Mas é muito legal. Entendeu? O André Luiz fala, o pensamento forma a imagem e a imagem atrai semelhante. Cuidado no que pensa. Não, mas não tem aquela hora que você olha pra sua amiga, Exatamente. você já sabe, tipo assim, já sabe o que uma tá pensando. É muito comum. E a gente, para terminar esse capítulo, essa última parte, fala sobre a prece pelos mortos e espíritos sofredores. Por que Kardec achou propício colocar esse tópico também nesse capítulo do Pedido Teresa? Porque, obviamente, muitas pessoas, principalmente aqueles que vêm gravitando de outras religiões cristãs, que têm uma noção das penas eternas, já ouviram falar que aqueles espíritos, aqueles que passaram, né, para o outro lado, que foram pecadores, ou por alguma razão não tiveram seus pecados redimidos e tudo mais, eles vão para um lugar eternamente e não têm acesso. Então seria uma perda de tempo orar por eles, seria uma perda de tempo se referir a eles, porque você não vai se encontrar com eles quando você passar por lá de lá, não é? Então isso causa para mim, essa noção causa assim, uma angústia muito grande, porque a gente tem entes queridos, familiares, todos nós um dia vamos para o lado de lá, e a gente tem essa noção de que vai haver uma divisão, uns vão eternamente ficar separados dos outros por causa, né, de uma vida que nós experienciamos aqui. Então é muito difícil. Então Kardec, fazendo perguntas no Livro dos Espíritos, tem perguntado, na 664, é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Nesse caso, como nossas preces podem levar alívio e abreviar seus sofrimentos? Têm elas o poder de fazer abrandar a justiça de Deus? Olha só, Kardec falou duas coisas nessa pergunta. Uma, se tem até a validade, vai alcançar os sofredores, e outra, abrandar a justiça. Por que isso? Porque existiam práticas na religião católica do passado, onde a alta, com dinheiro, obviamente, e preces pagas e alto nível, você literalmente abonava o pecado, né? Eu acho que eu fiz aqui outra vez uma palestra que eu tinha conseguido até uma foto de uma certidão como é que fala o nome daquele documento? Eram as...
que abonava os pecados, qual era o nome? Purgatório. Não, a Igreja Católica, ela issue para você. Você pagava, obviamente, aí o Papa ia lá e assinava, eram as indulgências. Então você tinha um título com as indulgências, levava para casa e todos os teus pecados, até aquele momento, estavam pagados. Custou a fortuna, mas estou liberado com a entrada no céu garantida. Entendeu? E quem não tinha dinheiro, meu filho, um abraço e vai para o outro lado. Porque era assim que funcionava em algumas situações. Falando nisso, o Chico, falando que as mulheres vinham. O Chico, acho que eu fui rainha, não sei da sei Francisco, eu fui. Aí o Chico, o céu só tem lavadeira, as rainhas tudo reencarnando. Não sei se fosse essa rainha, estava tudo uma boa, cheia de dinheiro. Então, a resposta dos Espíritos é: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Mas a alma, para quem se ora, experimenta alívio. Porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. E porque o infeliz sempre fica quando almas caridosas se compadecem de suas dores. De outro lado, pela prece, motiva-se ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena. Se por seu lado ajudar com a sua boa vontade, esse desejo de melhorar, animado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e lhe dar esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas e mostra dessa maneira que sereis culpados de não fazer o mesmo por aqueles que têm necessidade de vossas preces. A gente lê nos livros espíritas que muitos espíritos sofredores do lado de lá, quando são lembrados nas preces, recebem como se fosse uma chuveirada, um bálsamo que alivia a dor na consciência. Então é muito importante sim a gente fazer a prece para aqueles que estão sofrendo, que já se foram, que realmente é um alívio. E quando Jesus fala também de ajudar sempre, você não pode fazer nada, ora. Já está ajudando em muito, qualquer sofrimento, encarnado ou desencarnado, né? E o Maurício falou, né, foi uma das quintas-feiras, falou, não sei se ele leu no livro o que foi que recebemos mensagem na mesa mediúnica do Vale dos Suicidas, a importância da gente estar rezando para talvez pessoas que você já conheceu que já se suicidaram, mas pelo Vale dos Suicidas em si, pelas áreas do umbral, né, mais necessitadas, mesmo que a gente não saiba quem está lá, que a gente não sabe mesmo, né, mas só com a intenção desse bálsamo, desse alívio, né? Sem dúvida. Eles não estão esquecidos. E isso é muito importante, a gente incluí-los também nas nossas preces, quando a gente puder. Então é isso, gente. Para concluir, obviamente o Mestre que sempre orou por nós, mais uma vez o Evangelho fala que a prece é um ato de adoração. E orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é se colocar em comunicação com ele. Todos podemos e devemos orar e agradecer em nossas preces a Deus pelas nossas vidas todos os dias.